KO. Pode começar, mano. Começou com a vinheta errada, desculpa. Boa tarde. Estamos começando hoje o podcast Coletivizando. Meu nome é Paulo Vinícius, eu sou sociólogo, bancário do Banco do Brasil, e hoje nós vamos ter 3 pautas. A ideia do podcast é sempre contar com 3 assuntos. Geralmente uma entrevista, um convidado que possa nos esclarecer sobre algum tema da conjuntura ou então da cidade, do estado do Ceará. Um segundo ponto focado em políticas públicas ou serviços, ou então algum tipo de atividade para inscrição e de oportunidade, que tem o nome de Cuida. E o terceiro sempre será a análise e o compartilhamento de um poema, de uma canção, para difundir cultura a partir de um ponto de vista progressista, de esquerda, que é a nossa perspectiva. Hoje, nós estamos aguardando a chegada do camarada Inácio Arruda, que vai nos ajudar hoje falando um pouco sobre a questão da votação do projeto que trata do fim da escala 6x1. Nós tivemos recentemente um susto na Câmara dos Deputados, né? Na comissão foi feita uma emenda, na comissão que debatia o tema foi feita uma emenda que, através de alguns penduricalhos, poderia levar, em vez de uma diminuição da carga horária de trabalho, poderia ter um aumento que chegaria até 52 horas de trabalho, além de dar grande espaço para a imposição do negociado sobre o legislado, que é uma chaga que advém ainda da reforma trabalhista. Então, existe um campo minado na Câmara dos Deputados, não é à toa que esse Congresso acabou pegando uma alcunha de Congresso Inimigo do Povo, e a gente pretende, com o Inácio, fazer uma discussão sobre isso, sobre a correlação de forças no Congresso, no ponto papo de política, que é o que a gente vai estar debatendo hoje como ponto central. Para iniciar o podcast, a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas do programa Pé de Meia, que é uma coisa interessante, porque cada pai, cada mãe que nos estiver assistindo, então cada estudante, eu mesmo me lembro quando eu era estudante, naquela hora que a gente vai para a escola e o pai da gente ou a mãe da gente bota assim um dinheirinho para passagem, ou um dinheirinho para você comer um lanche na cantina, ou então para você completar uma festinha de aniversário que vai ter. Cada pai, cada mãe, com certeza, já passou por isso. As pessoas que, os filhos da classe trabalhadora, filhos de trabalhadores precarizados, filhos de desempregados, ao contrário, muitos deles vão para a escola preocupados, inclusive, com a merenda, né, que acaba sendo, muitas vezes, a garantia de uma refeição diária, balanceada, feita para os nossos estudantes mais pobres. E a gente tem agora a possibilidade, com o programa Pé de Meia, de ter um apoio exatamente para esse público, o que deveria ser valorizado por todos nós, porque isso coloca em igualdade esses estudantes com menor renda com o conjunto dos estudantes, porque todo estudante precisa desse suporte. E aí chega a política do governo federal para dar um apoio para essa população. Nós já temos aqui no estúdio, chegou o Inácio Esnes, já temos o camarada Inácio Arruda, se ele puder chegar, a gente já começa. Eu sei que ele tem uma agenda pesada, e é um prazer recebê-lo aqui na estreia do nosso programa. O camarada Inácio Arruda, ele é uma pessoa que faz parte da nossa vida. Eu falava há pouco sobre a questão da política do pé de meia, mas da minha vida, pelo menos, ele já faz parte desde que eu assistia um filme no cinema ou que eu ia pegar um ônibus para ir para a escola, já que o Inácio foi o autor tanto da lei da minha entrada cultural aqui, quanto da lei da meia estudantil no transporte coletivo. Então, já desde menina a gente conhece o papel do Inácio. Seja bem-vindo, Inácio.
trocar de lugar, né? Tu fica nessa e fica pensando aí. Eu acho que você vai ficar bem na câmera aí. Ele é que ajeita a câmera. Vai ficar lá. O filho da Dona Dô, o irmão do Flavinho, meu camarada. Dá para vê-lo aqui? Já tá, foi. Obrigado, Nós Inácio. estamos enquadrados. Vamos fazer a seguinte questão. Um pergunta e o outro responde. Tipo isso. Esse é o objetivo. Água potável. Boa. Muito bem. Esdras, nosso chefe aqui da... Inácio, queria te agradecer a você participar do nosso primeiro programa. Estou aqui ainda estreando, meio nervoso, mas você não tem esse tipo de problema, né? Você é um cara que tem uma trajetória impressionante, né? Vinda do movimento comunitário, do Dias Macedo, né? Foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, recebeu, inclusive, a minha mãe no seu gabinete no Senado, que eu me lembro que a dona Lux foi lhe fazer uma visita e ficou muito feliz na oportunidade. E, ao mesmo tempo, agora, recentemente, você pilotou no Ministério da Ciência e Tecnologia uma grande responsabilidade e nós tivemos a sorte, nesse momento da discussão da escala 6x1, de você voltar ao Congresso Nacional exatamente na hora em que a polêmica está na praça. Recentemente, inclusive, nós tivemos algumas surpresas na comissão especial que tratou do tema. Você voltando para o Congresso, que diferenças você percebe da sua experiência anterior na Câmara dos Deputados com esse perfil do Congresso que nós temos hoje? O que é que você achou do ambiente, do clima? Como é que você estreou e viu lá o ambiente no Congresso? Olha, primeiro agradecer aqui a oportunidade de participar do debate, um debate de estreia, pelo que eu entendi. É isso. E agradecer aqui os estúdios do Metamorfose, você está sediando aqui também o Coletivizando, entendeu? Então, você quer ver que Metamorfose tudo pode interagir, na verdade. E se for ambulante, mais ainda. Então, na verdade, eu acho que desde 73, 74, eu entrei no grupo de jovens que organizava e coordenava a biblioteca comunitária Padre Guilherme Vassen, no Dias Macedo. Eram quase 40 jovens que militavam naquela organização que cuidava de uma biblioteca, num bairro que foi ter escola muito tardiamente. Nós mesmos só chegamos na escola com 7, 8 anos de idade. Então, educação infantil, essas coisas você ia fazer com 7 anos, com 8 anos. Então, essa realidade, e no meio da ditadura militar, que foi formando também aquela turma de jovens. E dali saíram muitas lideranças políticas, que atuam no movimento popular até hoje. Atuam no movimento comunitário, atuam no movimento mulheres, atuam no movimento sindical. Então, uma turma que foi formada ali num bairro da periferia de Fortaleza, até alcançar ali a Associação de Moradores, depois a Federação de Bairros e Favelas, e, na sequência, os mandatos parlamentares. Mas política fazíamos desde criança, praticamente. O seu Moacir, que tinha um sítio que ele cuidava, e foi presidente da associação, ele viu, então, um repórter me perguntando quando é que eu tinha começado na política, e ele respondeu. Começou na primeira comunhão. Quando foi fazer a primeira comunhão, tinha que se entregar um abacaxinado pedido na escola, e as crianças que estavam fazendo a primeira comunhão entregaram esse abacaxinado para o padre da paróquia do Dias Macedo, que era a maior autoridade presente, era o padre. Nós começamos ali, ainda tinha 8 anos. O fato é que, de repente, eu que tive a oportunidade de fazer a primeira emenda pós-Constituição, já cobrando a redução da jornada de trabalho, que é exatamente porque escala 6x1, 5x2, o fato objetivo é redução da jornada de trabalho. É disso que nós estamos tratando. E é redução da jornada de trabalho que tem impacto. É ela que tem impacto. Por essa razão é que nós estamos discutindo a emenda constitucional e não os projetos de lei. Por essa razão. Porque você pode, qualquer empresa, qualquer área do movimento sindical pode reivindicar
do seu setor a redução da jornada. E o patronato poderia oferecer essa redução. Tem empresas que já fazem, empresas industriais, de comércio, de serviço, que já têm a sua jornada reduzida. Mas não é dessa coisa voluntária que nós estamos tratando. O governo federal instituiu a jornada de 40 horas do governo federal. Tá certo? Para o pessoal do quadro administrativo e para as empresas terceirizadas. Ele reduziu automaticamente, por decisão do presidente Lula, recentemente, em 2024, depois que ele compreendeu que os servidores tinham determinados direitos e os terceirizados não tinham. Então, ele resolveu igualar parte desses direitos para os terceirizados, que eram da iniciativa privada, contratados por empresas que prestam serviço ao governo, o que aqui no Ceará tem aos montes, uma quantidade enorme de trabalhadores que são terceirizados, que prestam serviço público. Então, digamos que qualquer instituição e governo podem fazer isso diretamente. Não precisaria ter uma lei. Não precisaria estar na Constituição. O que está na Constituição? A jornada máxima de trabalho. Ninguém pode trabalhar mais que 44 horas semanais. E é essa mudança que nós pretendemos fazer. Eu propus mudar lá em 95 com a emenda constitucional número 231. E agora, essa emenda foi arquivada em 2023, porque eu não estava mais ali, e os membros os que assinaram aquela emenda constitucional, que poderiam ter pedido para mantê-la viva, não pediram e ela então foi arquivada. O fato é que agora ela ganhou uma nova roupagem. É um problema, às vezes, de linguagem, de comunicação. Então, redução da jornada de trabalho, tinha mais dificuldade de compreender. Fim da escala 6x1. O cara está sabendo, ele trabalha até sábado, só tem um dia de folga, então ele está sabendo que aquela medida é boa para ele. Então, ganhou, digamos assim, a opinião pública intensamente e pode, inclusive, ampliar essa conquista. Então, acho que eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, saí para disputar o mandato de deputado federal, como pré-candidato, e, de repente, com a assunção do Guimarães ao Ministério, eu era o primeiro suplente e assumi o mandato no meio desse debate, que para mim é muito importante, porque se trata da discussão do mundo do trabalho e enfrentar o mundo do trabalho diante de conquistas extraordinárias da humanidade, do ponto de vista da automação, da robótica, da inteligência artificial, que não podem ser consideradas prejudiciais para o povo. São máquinas que nós criamos, são instrumentos que nós criamos para melhorar a nossa vida e não para piorar a nossa vida. Acho que é disso que se trata, por isso a redução é tão importante. Isso aí que você fala é importante porque a proposta, por exemplo, que andou pela Câmara essa semana, lá na Comissão Especial, ela abria a possibilidade de, por negociação em separado, inclusive individual do trabalhador, que a jornada pudesse ser majorada em 30%, o que poderia levar a uma jornada semanal de 52 horas semanais, né? E como é que é o clima dentro lá da comissão? O que é que você acha, assim, desse cenário político das bancadas hoje, já que houve, ao longo das legislaturas, uma perda de espaço de deputados da bancada trabalhista? Como é que é a correlação de força? Porque você está esperando uma redução e aí vem um contrabando desse tamanho. Parece que não é gente muito a favor do trabalhador, né? Claro. A maioria do Congresso Nacional hoje, Paulo, é conservadora, é de direita, é contra o trabalhador, numa linguagem, vamos assim, mais direta. Ele não está ali para defender os trabalhadores. Defende teses estapafúrdias, pegam questões de costumes da vida das pessoas, que não tem nada a ver com a luta política, econômica e social, e põe como questão central, né, para criar um diversionismo. É como se estivesse jogando areia nos seus olhos o tempo inteiro. A direita faz isso com muita sabedoria, sempre fez, e continua a fazer. Vende mentira como verdade o tempo todo. Então, digamos que nós temos uma bancada muito conservadora no Congresso Nacional, a maioria é conservadora. Os conservadores são os que ficaram contra os trabalhadores historicamente. É isso que é conservador. Então, por que a redução da jornada de trabalho, de repente, ganhou força no Congresso Nacional? E permitiu um diálogo entre o próprio presidente da Câmara e o presidente da República, que mandou até uma medida que tem o sentido de reforçar o que estava em curso. Não é a lei que o presidente mandou que está sendo discutida,
mas o gesto do presidente da República mostrou a posição do executivo. Então, essa posição, juntamente com o sentimento da população, é que tem empurrado o Congresso para essa decisão. Não é a vontade, é a necessidade, nas vésperas da eleição, de não se compatibilizar com a maioria esmagadora dos trabalhadores do nosso país. É uma contradição, porque em 2010, quando nós tivemos uma tentativa de votar, nós tínhamos maioria. E o Temer impediu que eu votasse. Ele que pediu, porque sabia que ele ia perder. Nós íamos ganhar. Nós íamos fazer a redução da jornada de trabalho, e digo com uma proposta um pouquinho mais avançada, porque reduzia para 40 horas e também aumentava o custo da hora extra. Então, você penalizava aqueles que quisessem forçar o trabalhador com hora extra, porque ele tem que pagar muito mais caro. Então, mas o que nós estamos fazendo hoje, eu considero uma conquista enorme. E a contradição é que lá nós tínhamos maioria para votar, aqui nós não temos maioria para votar, mas lá nós não conseguimos votar e agora nós não conseguimos. Então, vai se formando um clima de que poucos deputados provavelmente terão coragem de votar contra essa matéria e terão coragem de colocar um penduricalho que permita prejudicar e não beneficiar os trabalhadores. Acho que está em curso esse movimento. É tanto que as emendas que foram oferecidas, e muitos deputados estão retirando o nome da sua emenda porque ou não compreenderam ou perceberam a pressão social, a pressão popular. Eu lembro que eu cheguei hoje de madrugada no aeroporto e panfleteei. Cara, traga um panfleto ali, pelo amor de Deus, aqui para o Paulo Vitor, ele não vai entender o negócio da redução. Está aqui, ó. Eu fui entregar lá esse panfletinho aqui, meu. Aqui, uma praguinha. Uma pragona, que é um negócio já mais substantivo. Então, esse adesivozinho aí foi recebido assim, festivamente, pelos trabalhadores no aeroporto. Mas o pessoal questionou, disse, olha, e essas emendas que os caras entraram aí? Quer dizer, os trabalhadores estão acompanhando vivamente esse debate. E é muito importante que acompanhem. Olha, dia 25, 26 e 27 tem que ser pressão total no Congresso Nacional. Não pode ter conversa. Vamos mandar mensagem para todos os deputados e deputadas. Vamos encher a caixa de mensagem deles, o que se chama de correio eletrônico, que a turma quer chamar de e-mail. Mas é um correio eletrônico, entendeu? A mala eletrônica, tá certo? Isso é que é na nossa linguagem, no português. Senão a gente fica só falando da língua estrangeira. Então, manda para o correio eletrônico dele, ó, nós estamos de olho, redução da jornada de trabalho já, é agora. Então, nós temos que fazer esse movimento muito fortemente durante os dias 25, 26 e 27. Na hora, se puder, vai no aeroporto, já pega o deputado ali pelas bitacas, já faz uma conversa com ele ali de pé de ouvido, e as deputadas, diz, olha, nós estamos acompanhando, nós queremos ver a posição de vocês, o ideal é que todos já tivessem anunciado. Alguns estão falando, ó, eu não assinei isso aí não. Ótimo. Então, acho que é esse posicionamento que nós queremos. Eu acho que esse é um momento muito importante para os trabalhadores do Brasil. Esdras, se você puder colocar o card aqui da mobilização, no dia 24, agora, no domingo, as centrais sindicais estão chamando um ato pelo fim da escala 6x1 na Praia de Iracema, na parte da tarde, não é isso? E queria que o Esdras colocasse para a gente ter aí um pouco a divulgação da atividade, para todos participarem. Mas, como você bem falou, Inácio, existem algumas propostas que já estavam em tramitação e o presidente Lula apresentou uma emenda à Constituição, não foi? Não, ele mandou um projeto de lei. Projeto de lei de iniciativa do Executivo Federal, que tem também a possibilidade de acabar trancando a pauta se não for deliberado em um determinado tempo. Como é que estão essas proposições assim? Esse projeto ainda não vai ser discutido? É que isso aí é um debate. Nós temos, antes de ter o projeto do presidente Lula, tem um projeto da deputada Dayana Santos, que é do PCdoB do Rio Grande do Sul, que fez um grande trabalho, uma grande movimentação com os trabalhadores, e concluiu pela apresentação de um projeto de lei. O presidente da República também concluiu pela apresentação de um projeto de lei, com urgência, que é isso que, em tese, pode trancar a pauta. O que ocorre? É que nós estamos discutindo a questão maior. A questão maior é a Constituição, não é a lei ordinária. Se eu aprovar a lei ordinária, eu vou dizer, olha, qualquer empresa, se quiser, pode reduzir a jornada de trabalho.
tá certo? Mas tem a Constituição, que diz que a jornada máxima é 44. Você já foi, voltou e acabou no debate seu das 40 horas semanais do trabalho, debate original. Claro, não tem perigo de não ser. Porque eu estou tratando da jornada máxima. Eu estou tratando disso. Qualquer empresa, qualquer órgão de governo, qualquer instituição federada, seja o município, o Estado ou a própria União, podem reduzir a jornada de trabalho. Aliás, já o fazem. A União Federal já fez. O governo federal já fez isso. Os bancários têm uma convenção coletiva. Claro, bancários, várias outras categorias já têm jornada menor. Já de algum tempo tem. Vários profissionais da área de saúde já têm essa carga reduzida. Mas nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando da jornada máxima, que atinge largos setores da atividade econômica, seja na indústria, seja no comércio, seja em serviço. É disso que nós estamos tratando. Até da jornada de trabalho daquelas levas de trabalhadores que são conduzidas para as zonas rurais para tratar da colheita da cana-de-açúcar, do café, etc., que não tem jornada. Então, é disso, nós estamos tratando desse assunto. A Daniela, inclusive, te manda um abraço. Grande abraço, Dani. Trabalhou contigo e ela vem nos lembrar que o Michel Temer, na época, era presidente da Câmara dos Deputados. Era presidente da Câmara. E fez utilização aí da sua prerrogativa de definir a pauta e não colocou para votar, claro, prejudicando a classe trabalhadora. Como presidente da Câmara, deu esse golpe nos trabalhadores. E como vice-presidente, deu o golpe na Dilma, entendeu? Então, golpista duplo. E o pior, Inácio, é que eles fazem uma discussão supostamente moral. Eles consideram que a pessoa ter a dignidade de passar o sábado e o domingo com a sua família, eles não consideram a questão de moral. Mas eles falam como se houvesse assim uma preguiça, então porque quisesse trabalhar menos. E a questão da mudança tecnológica, o que é que tem havido? Como é que está hoje, na sua visão, isso? E como é que a gente rebate essa discussão desse pessoal que trabalha 3 dias por semana e acha que o povo trabalha pouco? Eu acho que esses conservadores sempre, desde o século XIX, que nós discutimos esse assunto. Eles queimaram as mulheres numa fábrica nos Estados Unidos, dali que veio o 8 de março e o 1º de maio. Eles nasceram ali. Tá certo? Os empregadores incendiaram a fábrica com as trabalhadoras que queriam uma jornada de trabalho menor, não queriam trabalhar 16 horas. E as máquinas foram surgindo. Então, não é possível, nem admissível, que a gente, frente a esse desenvolvimento tecnológico avançado, frente à pesquisa científica que permite fazer com que as máquinas elas interajam entre si, determinadas fábricas na China hoje não tem uma pessoa no chão de fábrica. Onde é que elas estão? Elas estão na inteligência humana. Elas estão por trás da inteligência artificial. Elas estão montando a inteligência artificial. Elas estão desenvolvendo os algoritmos. Elas criam. E criar é com a mente, é com o cérebro humano. Então, você precisa formar melhor o povo, cuidar melhor da formação, precisa mais matemática, precisa mais química, precisa mais biologia, precisa mais língua portuguesa, precisa conhecimento de outras línguas, precisa mais arte, mais cultura, mais sabedoria no povo. E isso você tem condições de oferecer hoje. E o povo precisa de mais tempo. Como é que ele vai se preparar? Como é que ele vai se formar melhor? Como é que ele vai alcançar uma excelência em habilidades que ele poderá ter, mas não consegue desenvolver? Muitas vezes, lembremos aqui o Nogueira, fantástico artista plástico, ele era o zelador do curso de arquitetura da Universidade Federal. Ele não tinha formação superior. Ele não conseguiu fazer um curso na Academia de Belas Artes em nenhum local do país. Ele era a capacidade, a inteligência nata, autodidata. E assim você tem na música, você tem nas artes plásticas, você tem na escultura, você tem na arquitetura, você tem em tudo que é lugar, gente muito capaz, com muitas condições de avançar, mas que não tem a disponibilidade, a oportunidade, o tempo razoável para fazê-lo. E nós temos, hoje, com as máquinas, condições de dar essa oportunidade ao povo. Eu vejo, assim, às vezes, no Brasil, tem essa preocupação. O que o povo vai fazer? Vai ficar ocioso? Vai ficar tomando cachaça? Vai cair na droga? Vai ficar largado no meio do tempo? Não, nada disso.
Parece que é uma preocupação do Brasil. Vai na China ver se tem essa preocupação. É o país mais sofisticado, que tem de mais avançado no mundo hoje, não está nos Estados Unidos, não. Está na China, um país conduzido pelo Partido Comunista Chinês. Um país que vai construindo o seu caminho do socialismo. Eles não estão preocupados se a inteligência artificial vai tomar emprego. Pelo contrário, eles acabam de proibir a demissão por conta de inteligência artificial tomar vaga. Mas eles vão formando tão bem as pessoas, vão preparando tanto, que elas vão encontrando quais são as novas atividades. Tem inúmeras novas atividades. Só que eu tenho que me habilitar para as novas atividades, e muitos que já são habilitados vão encontrar, então, a oportunidade. Porque essas oportunidades, essas habilidades novas, elas vão surgindo, essas necessidades humanas vão surgindo diante da capacidade das máquinas de fazer muita coisa que nós fazíamos. Isso é desde a descoberta do fogo. Isso não é novidade para a humanidade. Desde lá que a humanidade avança, que a humanidade constrói máquinas, desenvolve inteligência artificial. Tudo que é máquina, você pode dizer que um carro de boi foi inteligência artificial. Você criou um mecanismo para poder diminuir o esforço que você realizava. Você botou uma enxada, botou um arado, tudo isso é a cabeça humana pensando em como diminuir o meu esforço físico, e botar a minha cabeça, a minha inteligência para poder resolver as minhas necessidades. É isso que a humanidade tem feito. Nós não vamos parar. Não vamos parar. A inteligência artificial. Para aí a inteligência artificial. Não vai ter essa parada. Ela vai avançar mais porque é nato da humanidade. Ela vai sempre avançando mais. E vão surgindo, então, as novas atividades que a humanidade vai se incorporar. Em que tom ela vai se incorporar? É uma sociedade mais avançada do ponto de vista social? É uma sociedade socialista? Ou uma sociedade que pensa sempre em se apropriar de tudo, deixando à margem uma quantidade gigantesca da população? Essa que é a batalha da humanidade. E a redução da jornada de trabalho é uma vitória da classe trabalhadora, é uma conquista da classe trabalhadora. Isso tem impacto, isso tem importância, isso a gente tem que valorizar bastante. Isso que você fala é muito importante, Nácio, porque o Marx, inclusive, no Capital, ele fala que o avanço tecnológico ele é apropriado quase inteiramente pela burguesia, e isso tem um impacto gigantesco na vida dos trabalhadores, ou seja, a tecnologia avançou para aumentar o caso de crise de pânico, de burnout, várias doenças psíquicas que afetam as pessoas, e se a gente não disputa o regramento, não se distribui o benefício da tecnologia a favor do povo. Acaba sendo a tecnologia contra a saúde e contra a vida do povo. Eles ficam fazendo esse discurso sobre a questão do tempo livre, mas o tempo livre também é trabalho, né? Enquanto eu estou curtindo, indo ao cinema ou indo à praia, tem alguém lá trabalhando para mim, não é? O ócio... Domênico de Masi, um grande mestre desse tema, ele se falou isso, que o tempo ocioso, o ócio criativo, você não está negando as atividades, você está criando novas atividades. Não é que a economia vai parar, pelo contrário, ela vai estar sendo mais ativada, só que você vai estar ativando outras áreas. Você veja a quantidade de bandas de forró que tem aqui rodando no interior do Ceará. Entendeu? De banda de shot, de baião, sertanejo, grupo de samba que se desenvolve só na área da música, da arte, da cultura popular. Você imagina a quantidade de atividades culturais que você pode ter. A dança, você pode avançar demais. Entendeu? Isso permite uma capacidade de criação humana muito elevada. É disso que nós temos que tratar. Isso exige uma outra sociedade. Essa sociedade, dirigida por esses conservadores, terraplanistas, esse povo que está em crise absoluta, tá certo? Eles estão num transe terrível. Esse povo, essa dissonância cognitiva, coletiva, que a gente tem assistido dos últimos anos, é uma espécie de desespero extremista, vendo a humanidade avançar e tentando segurar a roda da história para manter os conservadores e o sistema capitalista com domínio absoluto sobre a humanidade. E a humanidade vai tentando soltar, vai tentando quebrar esses grilhões. Assim como se quebrou os grilhões da escravatura, nós temos que quebrar esses grilhões que o capitalismo tenta impor mortalmente à humanidade. Acho que é isso que nós estamos fazendo. Digamos que essa aqui é uma espécie de
uma pequena pedra que nós jogamos no lago, é a redução da jornada de trabalho. E diga-se de passagem que você e o Paulo Paim, que foram os autores da emenda à Constituição pelas 40 horas semanais, são dois parlamentares negros que vêm trazer a defesa, assim como também você é o cara da defesa da cultura para a classe trabalhadora e para os seus filhos através da meia cultural, né? É preciso destacar, né? A emenda 231, porque as emendas constitucionais, elas precisam de um número mínimo de assinaturas. Então, todos que assinaram são autores. Ele precisa de uma iniciativa. De quem foi a iniciativa. Então, você tem quem tomou a iniciativa e todos os demais que assinaram a emenda. Todos os demais também são autores. Por isso que ela poderia ter prosperado até hoje, diante desse debate. Porque tem muitos que assinaram aquela emenda que ainda estão no Congresso Nacional. Então, poderiam ter tocado a emenda para diante. O fato é que a emenda ela cuidava dessa questão central da luta de classe. Que a redução de jornada de trabalho ela está bem no centro da luta de classe. Salário eu discuto todo ano, mas a redução de jornada de trabalho é de tempos em tempos. Você vê que a última redução foi em 88. Em 88, nós estamos em 2026. Mudou tudo. Entendeu? O avanço tecnológico nesse período foi largo, muito largo. Foi saltos e saltos tecnológicos nesse período. E a jornada mantém-se a mesma no Brasil. Em muitos países do mundo, isso tem se reduzido. Eu fui pegar um equipamento aqui para o estado do Ceará, numa fábrica na cidade do Albert Einstein. Tem uma fábrica enorme que produz equipamentos para a área de combate a incêndio. E nós adquirimos aqui no estado, através de um programa com a Alemanha. E lá o expediente termina realmente na sexta-feira, meio-dia. É uma grande alegria dos trabalhadores. A maioria dos empregados da fábrica são engenheiros. São tecnólogos e engenheiros. A mão de obra dessa fábrica. E a fábrica tem muita gente. E todo mundo... Eu indaguei para eles qual era o grau de satisfação. E eles falaram disso. Olha, nós estamos encerrando o expediente na sexta-feira, meio-dia. A tendência é nós eliminarmos a sexta-feira, ficarmos com a jornada de 4x3, e o grau de qualidade de vida dos trabalhadores tem crescido imensamente, a produtividade tem aumentado, a produtividade aumenta com a minha satisfação. Eu estou mais satisfeito no trabalho, eu faço melhor a minha tarefa do que em qualquer outra situação passada, onde eu tinha que trabalhar até o sábado. Então, hoje não. 4 dias apenas. E as encomendas todas são entregues a tempo e a hora com a qualidade elevadíssima. Entendeu? Então, você tem essa possibilidade. E, de fato, eu sempre pensei muito ligado uma coisa na outra. Como é que você reforça a luta pela redução da jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, cria as oportunidades para que os trabalhadores possam ter participação ativa no que nós podemos chamar de formação elevada, que é uma formação cultural densa. Isso ele pode ter. Ele pode ser um grande escritor, um grande poeta, um grande compositor, um músico com aquele multimúsico que pode tocar todos os instrumentos. É só colocar a sua cabeça para funcionar. Ela vai alcançar esses objetivos, entendeu? Então, eu acho que isso é... O Alisson disse que você precisa voltar para o Congresso, é o tipo de deputado que a gente quer lá, que não faz vergonha, e nos ajuda, e fala também na necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. A Daniele também debate aqui a questão do aumento da produtividade do trabalho e da incorporação da tecnologia na produção. E o que você fala também vai de acordo com a longa tradição dos comunistas, que superou o ludismo no movimento sindical, porque o movimento sindical ele surge lá no século XIX, inicialmente quebrando as máquinas. E a gente observou que não era o caminho de você negar a tecnologia, mas você disputar, quer dizer, os frutos do progresso tecnológico. E você nos alerta que se um ramo da atividade ele não necessita mais do trabalho humano, outros ramos surgem e trata-se, portanto, de investir mais na classe trabalhadora, de aumentar a sua escolaridade. Quer dizer, assim tem sido na história humana. Mas você acabou de sair do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Como que você vê essa questão da possibilidade de uma industrialização no Brasil abrir caminho para um projeto nacional de desenvolvimento? Então, o Brasil, eu sempre coloco isso para as pessoas poderem matutar sobre o projeto de desenvolvimento nacional. Quando nós tivemos a crise do petróleo, na década de 70, o Brasil respondeu com o Proálcool. Tecnologia nossa, desenvolvida no Brasil e implementada no Brasil. Então, nós tínhamos capacidade. Nós temos essa capacidade, essas condições. Nós respondemos mais atrás, na década de 50, com o petróleo. Nós precisávamos encontrar o petróleo, nós precisávamos, extrair o petróleo eu precisava refinar, e eu precisava do refino chegar até a petroquímica. Esse ciclo inteiro eu desenvolvi. A Petrobras tem o maior centro de pesquisa da América Latina, que é o centro lá no Fundão, no Rio de Janeiro. Ciência, tecnologia e inovação com decisão de Estado. Então, se não tiver a decisão de Estado de fazer, a disposição de fazer, você não enfrenta o problema. Nós sempre ficamos com a seguinte ideia. Eu lembro que uma missão aqui foi com a Federação das Indústrias visitar a China, há uns 15 anos atrás, quase 20 anos atrás. E quando a missão chegou aqui, o presidente da federação disse: a China é um espetáculo. Agora, eu fiquei muito frustrado. Eu disse: mas por que você ficou frustrado? Porque metade da delegação não quer mais ser industrial, querem comprar da China, que é mais barato. Então, é o desafio nosso. É ter a capacidade. Quando eu precisei do petróleo, eu desenvolvi a indústria toda. Eu não fiz só a Petrobras. Ao lado da Petrobras, tem centenas de empresas brasileiras que fornecem equipamento de toda a natureza. Eu tenho aqui no Ceará um dos maiores laboratórios de soldagem que produz soldas e ligas capazes de sustentar a produção do petróleo no pré-sal. É feito aqui. A pesquisa científica, eu faço aqui a pesquisa básica, eu faço a pesquisa aplicada e eu faço a inovação tecnológica dirigida direto para as empresas. Então, você veja o grau de capacidade e de competência que nós temos instalado. Isso, se eu quisesse falar do petróleo, se eu for falar da energia elétrica, a mesma coisa, se eu for falar da produção de aviões, de satélites, nós fazemos tudo isso aqui. Nós produzimos tudo que você imaginar. Agora, tem que ter decisão de política para você enfrentar determinados ramos do mercado. Então, por que eu não tenho uma potente indústria nacional de produção de veículos, com a marca nossa, o motor nosso, tudo nosso? Porque eu preciso enfrentar o mercado. As empresas que já estão instaladas no mercado, dizer, vai ter a empresa nossa. Os chineses, na década de 70, tinham algum automóvel? Uma empresa que tinha na China, era uma empresa estatal que produzia automóvel, de péssima qualidade naquela época. Hoje, eles têm os mais sofisticados automóveis do mundo. Por quê? Porque tem uma decisão de Estado, que hoje financia suas empresas. Financiam empresas estatais e as empresas privadas, como parte do processo de evolução daquele país. Os americanos fizeram isso. Acham que o Steve Jobs era um grande cientista, um grande pesquisador, um grande isso, um grande aquilo? Não, era o Estado americano desenvolvendo tecnologia, sofisticação tecnológica e colocando na mão do Steve Jobs. Assim como colocou e coloca nas mãos dos outros empreendedores na área dessas big techs que dominam corações e mentes pelo mundo afora. Tá certo? Nós não podemos fazer? Claro que podemos. Aqui no PC nós temos um laboratório de inteligência artificial que é do iniciozinho da década de 90. Ninguém falava laboratório de inteligência artificial. A gente falava do LIA. E todo mundo pensava que LIA era uma mulher sofisticada que tinha ali no PC. Não era. Era o laboratório de inteligência artificial. Tem muitas LIAs maravilhosas, mulheres competentes, capazes, e que atuam, inclusive, na área da computação. Mas o LIA era o laboratório de inteligência artificial da Universidade Federal do Ceará, um dos primeiros do país. Estava aqui. Então, esse debate, nós já tratamos dele. Agora, vai tomar decisão de produzir o algoritmo? Vai tomar decisão de produzir o microchip? Entendeu? Vai fazer a empresa? Nós fizemos. Tem uma empresa nossa que produz microchips, o Ceitec. Está lá no Rio Grande do Sul. É vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O que o mercado diz? Não precisa.
Para quê? Não dá lucro, só vai dar prejuízo. É como se eu dissesse, não importa que ela dê prejuízo durante os próximos 10 anos, mas ela vai dar lucro nos 100 anos seguintes. Então é isso que nós temos que decidir para construir o caminho do Brasil e um projeto de desenvolvimento nacional. Nós temos a capacidade, temos competência, tem um povo empreendedor, trabalhador, disposto. Então, desenvolver o projeto nacional é uma decisão de caráter político que nós temos que adotar. E isso é um debate com o próprio presidente da República, que é o nosso candidato à reeleição, que é o presidente Lula, é o nosso pré-candidato, não há dúvida sobre esse tema, digamos assim, mas nós precisamos discutir com o Lula sobre essas iniciativas que exigem você resolver o problema do Banco Central, esse chamado Banco Central independente, que é independente do país. Fica parecendo que eles vão tomar uma decisão soberana sobre a questão dos juros, sobre a questão da inflação. Que o Vorcar apareceu. Claro. Aí, né? Não, o Vorcar, eu acho que ele é a ficha pequena, o caráter é tão baixo, e o tipo de crime que comete é tão rasteiro, que ele deve ser uma das peças pequenas desse sistema. Tá certo? Mas o fato é que os caras faturam horrores manipulando o mercado sem colocar esse mercado a serviço do país. Isso é decisão política. Eu tenho que alterar. E isso exige, aqui sim, vai exigir uma grande alteração na correlação de forças, permitindo que o presidente ganhe a eleição, mas eleja uma forte bancada de senadores e deputados. Ele não pode ser dependente de setores que olham mais para o rentismo, olham mais para a financiarização, mais para os ganhos fáceis do mercado financeiro, do que para um projeto ousado. Você veja o seguinte, olha a Transnordestina. Começou nos primeiros anos do presidente Lula, 2003, 2004, 2005, nós começamos a desenhar. Olha o tempo, pelo amor de Deus, isso não existe. Entendeu? Era para a gente estar cortado de ferrovia de alta velocidade para todo lado. Entendeu? Metrô, uma linha de metrô, a linha leste do metrô, começou no governo do Cid Gomes, atravessou o governo do Cid Gomes, o governo do Camilo, e vai chegando no final do governo Eumano, uma linhazinha de metrô. Olha o estado de São Paulo, a capital de São Paulo tem menos de 100 quilômetros de metrô, uma megalópole, uma das maiores do mundo. A mobilidade urbana deficitária, entendeu? Incapacidade. Isso é que você ter projeto arrojado nacional. Transporte na malha ferroviária com alta velocidade, metrô cortando as cidades para dar mobilidade para os trabalhadores circularem com rapidez, não passar 2, 3 horas dentro de um ônibus ou 4 horas dentro de um ônibus para poder chegar e sair do trabalho. Então, acho que esse movimento de construir o projeto nacional tem a ver também com a redução da jornada de trabalho. Com certeza. Inácio, pelo que você fala, inclusive, pelo que a gente ouve como representações do mercado e do empresariado, a gente percebe uma atitude predatória em relação à classe trabalhadora que foi observada na votação da reforma trabalhista, que acabou, na prática, abrindo um espaço grande para desvalorizar o trabalho num momento de aumento da tecnologia. Nós tivemos também um período de rebaixamento do salário mínimo, sem reajuste para nada, o que também deprimiu o ganho do trabalhador, diminuiu o nosso mercado interno. Nós acabamos vendo a fila do osso, vendo esse tipo de situação, e se nós observarmos, isso aconteceu exatamente quando você perdeu as lideranças ligadas ao movimento sindical e dos trabalhadores no Congresso Nacional. Nós tivemos recentemente essa questão da votação, da discussão sobre uma emenda acerca da jornada de trabalho, e houve um episódio em que vários deputados, inclusive deputados cearenses, eu estou aqui com 6 nomes que estão sendo denunciados, o Danilo Forte, o doutor Jaziel e o Luiz Gastão assinaram, e outros que assinaram e depois retiraram na pressão popular. Foram o Eunício Oliveira, o AJ Albuquerque e a Fernanda Pessoa. Olhando para a bancada que hoje nós temos de deputados federais do Ceará, com quem é que você conta para a batalha da redução da jornada de trabalho e da escala 6x1? Não precisa dizer os que não votam, não. Diga assim, com quem é que você já pode... Eu sei que você vai pedir o voto dos outros também, claro. E nós queremos o voto de todos. Mas quem é que está junto com você
nessa batalha no Congresso que você reconhece hoje? A preço de hoje. Eu começo com o meu voto. Então, o Milga está resolvido. Dos 22, nós só precisamos convencer mais 21. Mas dos 21, nós temos um bom número de deputados que estão decididos. Acho que aqui a bancada do PSB, provavelmente, toda vai votar com a gente. Dei de bola, PSB. PSB, acho que praticamente 100% ali vai votar com a gente. Depois você tem a bancada do PDT, que tem um deputado muito comprometido, também vota com a gente. A bancada do PT tem um deputado, também vota com a gente. Quem mais nós poderíamos contar ali? Depois você vai lutar ali, o MDB, que tem uma tradição também de ligação com o movimento dos trabalhadores. Acho que a pressão é que tem que ser mantida acesa, para ninguém vacilar, porque a tentação é permanente, entendeu? Porque é uma pressão também patronal. Eu vi o discurso agora do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que está presidindo essa confederação já há mais de 2 décadas, desde o início, ali em 98, quando eles foram recebidos por cachorro e cavalo e apanharam da polícia lá no Planalto Central, no governo do Fernando Henrique, com o Lula sempre foram bem recebidos e bem atendidos, mas sempre estão ali dando calor no cangote do Lula, tá certo? Mas ele fez um pronunciamento agora, durante a abertura dos trabalhos, eu estava lá presente, dizendo que a redução da jornada de trabalho prejudica os municípios. Eu olhei assim, isso não é possível, é inacreditável que o Paulo, seu xará, que preside essa confederação há mais de 2 décadas, tenha tido a coragem de fazer uma afirmação dessa natureza. Não há nenhum prejuízo para os municípios. Isso é igual ao debate sobre o piso salarial dos professores. Quando foram instituir, quando o presidente Lula resolveu instituir o piso, eu lembro que eu vim aqui numa reunião da Prece e os prefeitos todos estavam, assim, conformados com aquela decisão, porque ia impactar as contas dos municípios. Eu disse, olha, que as professoras estavam todas em crise, etc. Eu disse, gente, é muito fácil. Vocês põem aqui as chaves das prefeituras aqui em cima dessa mesa e me entregam. E vão embora. Eu fico administrando os municípios. Ninguém entregou uma chave. Todos foram candidatos à reeleição, entendeu? Então, sinceramente, me desculpem, tá certo? Não há impacto negativo nenhum para nenhum município. Nunca teve, com nenhum momento em que nós tivemos que fazer redução da jornada de trabalho. A última foi em 88. Nós estamos atrasados. Nós estamos muito atrasados. E não vai haver impacto negativo para municípios, nem para estados, nem para a economia brasileira. Pelo contrário, nós vamos ter impactos positivos, porque nós vamos ter mais disponibilidade do povo. Você imagina, a gente está ocupando as praias do interior cearense, voltando às nossas cidades de origem, no sertão. Isso aqui vai ser um movimento mais que positivo, se você tiver essa disponibilidade do povo. E o que isso faz? Gera negócio lá. Entendeu? Aumenta a indústria do turismo. Não é uma indústria? Aumenta a indústria do turismo. Aumenta a indústria cultural. Vai ser um boom para essas áreas. Eu já vejo isso hoje. Os shows, os eventos culturais começam a ganhar fôlego. O cinema brasileiro dá saltos assim extraordinários. Uma produção cinematográfica tem que ter gente, tem que ter inteligência. Entendeu? Então, vai ter muita gente ocupada em outras atividades que vai permitir que a gente não tenha sequer nenhum prejuízo com a redução da jornada de trabalho. Excelente, Márcio. Eu queria que você encerrasse a nota. Não, o tempo aqui é seu. Tranquilo. Mas eu queria que você nos falasse um pouco da semana que vem, né? Como é que vai ser essa... O que é que você espera para a semana que vem? Nós temos agora domingo. Quero pedir de novo aí para o pessoal da técnica colocar aqui o card da mobilização na Praia de Iracema, na estátua Iracema Guardiano. É isso que vai acontecer agora, mobilizado pelas centrais sindicais, a concentração às 15 horas. Queria agradecer também várias mensagens que chegaram aqui, da Ana Lúcia Viana, do Túlio Menezes, da TV Atitude Popular, da Camila Mesquita, da Ilana Amaral, todos saudando e falando da necessidade de reconduzir o homem da luta do povo para a Câmara dos Deputados para continuar nessa batalha, porque você tem essa característica, você é combativo
e você é qualificado para o debate público. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão da semana que vem, porque parece que o negócio vai arrochando, o tempo vai passando e vão começando a surgir alguns contrabandos. Quando eles começam a jogar também é porque a batalha legislativa ela não está apenas na conversa. Se a gente vacilar, leva gol contra. Essa é a experiência que eu tenho do tempo que eu vivi em Brasília, que quando eles começam a colocar as garrinhas de fora e começam a ter coragem de dizer que são contra, é a hora do povo entrar no jogo. Nós já temos essa manifestação agora no domingo e temos na semana que vem, você chamou a atenção dos dias 25, 26 e 27 como dias importantes nessa pressão que a gente pode fazer junto aos deputados federais cearenses dos outros estados do país, sobre a questão da luta pelo fim da jornada 6x1, pelo fim da escala 6x1. Como é que está isso daí na semana que vem? A semana que vem é que aqui nós estamos aqui no debate e, ao mesmo tempo, começou uma votação no Congresso Nacional, que é uma votação virtual. Não é que nós vamos interromper, que nós vamos fazer simultaneamente essa discussão aqui. Então, veja, a semana que vem é de forte mobilização, porque o presidente resolveu a leitura, ia ser agora, do voto do relator, Léo Prates, ia ser feito agora à tarde. Mas ele não fez, porque o presidente quer concentrar toda na semana que vem, na segunda, terça e quarta-feira. Se não conseguir resolver, extrapola para quinta, mas até quarta-feira ele quer ter votado na comissão e no plenário. Então, nós não podemos dormir de touca. Nós, trabalhadores, não podemos dormir de touca. Todo o movimento sindical, todas as associações de trabalhadores, todo o movimento comunitário, todas as organizações da juventude estudantil brasileira, UNE, UBS, os grêmios, os centros acadêmicos, os DCEs, todos têm que estar com os olhos, porque não é uma questão dos trabalhadores que estão no mercado de trabalho agora. É uma questão dos que estão agora no mercado de trabalho e dos que vão entrar no mercado de trabalho. Então, você que está estudando na engenharia, na computação, nas ciências sociais, que está na pedagogia, que está em letras, química, biologia, matemática, você está convocado para pressionar o seu deputado, fazer uma mobilização forte. E se temos uma manifestação no dia 24, preparemos essa manifestação para ser ampla, aberta, boa, grande, e convidemos os deputados, todos eles, para estar presente, para passar lá, para dar o seu oi, porque a sua presença nessa manifestação do dia 24, na Praia de Iracema, ela tem esse sentido mobilizador para que na segunda, terça e quarta a gente esteja bem esperto para uma vitória do povo nessa votação no Congresso Nacional. Sempre tem tempo para votar a favor dos trabalhadores e do povo. O cabo não é para ter medo, não. Ele pode vir para a manifestação e declarar o voto pelo fim da escala 6x1, não é verdade? Sim. Mas se ele votar contra, a gente também vai atrás, não é isso? Queria pedir... Como é ao vivo, eu tenho que atender aqui o telefone. Beleza. Oi. Alisson, se você puder, coloca aí o endereço na internet do portal da Câmara dos Deputados, para quem nos ouve, poder depois acessar o portal da Câmara e dar uma olhadinha na bancada cearense para pedir o voto pelo fim da escala 6x1. Inácio, vou te liberar. Não libere agora não, que eu estou aqui numa votação, votando com os trabalhadores, evidentemente. E nós vamos ter, portanto, muitas emoções na semana que vem. A mobilização é domingo. Você vai na segunda-feira já para Brasília. Na verdade, para acompanhar a manifestação, ou a manifestação começa cedo, para que eu possa viajar às 17 horas do domingo, ou viajarei na madrugada. Provavelmente alguns deputados vão votar na madrugada, mas eu proponho que alguns sindicatos estejam no domingo, já a partir de 2 da tarde, porque tem voo ali 1 da tarde, porque tem voo 2 horas, depois tem voo às 17 horas, 2 voos. Então, nós temos 3 voos entre 14 horas e 17 horas. Então, botar ali uma banca a partir das 13 horas para recepcionar os deputados e deputadas que estão se dirigindo a Brasília para que a gente possa votar essa matéria. E na segunda-feira, porque quem não é da comissão não está obrigado a ir no domingo. E quem não tem interesse muito próximo. Vão viajar na segunda-feira. Mesma coisa, tem os voos de madrugada, mas tem os voos do início da tarde, que é esse mesmo horário, 14 e 17 horas,
Então, fazer uma mobilização, acho que vale a pena a gente dialogar com os deputados e deputadas de todos os partidos. Essa é uma questão que os trabalhadores não têm que ter nenhuma contrariedade em discutir com todos, independente de que legenda ele esteja. É isso. É hora da classe trabalhadora fazer política e, pelo menos, do seu voto, nós podemos garantir que temos o apoio do Inácio nessa batalha. Já parte com um voto garantido, mas claro que vai ter muito mais. Muito obrigado, Inácio. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso Paulo. programa. Muito feliz aí com a tua presença e com a tua volta para a Câmara, dá esperança para a gente fica realmente feliz e animado. Vamos à vitória. Obrigado. Um abraço, Inácio. muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom. Alguém tem que dizer, pode levantar, pode sair. Pode levantar, tá de boa. A gente tira isso continua, vai tem final, aí. Tem não, é 1 hora, cara. Obrigado, Inácio. Não tem ouvinte, telespectador que aguente, né? Tem que parar, vou tomar aqui uma cachaça tal, não sei o que, da Serra Grande. Tem um negócio assim, entendeu? Vamos arranjar uma caninha, viu, para os convidados. Eu acho uma boa sugestão. Acho uma boa. Vamos ver. Na próxima vez que você vier, eu vou botar para você tomar uma. Então, pessoal, agradecemos a presença do deputado federal Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, que marca aqui a abertura do nosso programa. Queria agradecer também a todo o público que mandou várias mensagens aqui para a gente durante a transmissão. E a gente vai imediatamente falar um pouco sobre o bloco do Cuida, que é exatamente sobre oportunidades e políticas públicas e que tem aí a atenção aí dos pais, das mães, mas também dos jovens que estão vendo o nosso programa, da classe trabalhadora. Sempre a gente vai colocar alguma informação para eles. Como eu dizia no princípio do programa, todo garoto que vai para a escola, o pai manda um lanchinho, manda um dinheiro para comprar alguma coisa na cantina, ou manda o dinheiro da passagem de ônibus. E agora nós temos o programa Pé de Meia, que é um programa que acaba tendo essa mesma função, que é esse apoio diário, né, para a atividade escolar. Então, nesse sentido, ele acaba sendo um processo de igualar a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, aos outros estudantes, dando um apoio que é um apoio pecuniário, um apoio financeiro, e que ele consegue atingir aí os estudantes do ensino médio regular, né? O jovem que estuda em escola pública, né? No primeiro, no segundo e terceiro ano do ensino médio, não é isso? Mas também atinge os estudantes da educação de jovens e adultos, né? Aquele pessoal que não conseguiu terminar dentro da faixa etária o seu ensino médio e está buscando o seu diploma e que vai procurar o EJA. Toda a escola municipal de Fortaleza, inclusive, tem acesso ao EJA, né? Então, essas pessoas, elas podem procurar esse direito, que é o programa Pé de Meia, né? A idade prevista para os estudantes que são do ensino regular, ele a partir dos 14 anos, né? Mas ela chega também até os 24 anos, se você contar o pessoal do ensino de jovens e adultos, que vai dos 19 até os 24, então dos 14 aos 18 e dos 19 aos 24. A família necessita estar no cadastro único, tá? Porque é um programa que favorece especialmente aquelas pessoas cujas famílias recebem o Bolsa Família e aquelas que têm renda de até meio salário mínimo por pessoa. Outra questão importante é que esse apoio financeiro para as pessoas, ele tem uma contrapartida, né? Exige-se do estudante e que a família também batalhe para isso, que ela tenha uma presença de 80% da carga horária da escola, né? Uma novidade também é que existe um programa similar voltado para os cursos de licenciatura nas universidades. Também é uma novidade, essa questão do Pé de Meia licenciaturas. Para quem passa na faculdade pública,
ou privada para ser professor em cursos como pedagogia, história, matemática, letras. Então, existe um apoio financeiro também para essas pessoas, para que elas possam continuar na faculdade. Nós sabemos que muita gente deixa, né, o ensino superior, inclusive, pela necessidade de trabalhar exclusivamente. Então, esses estudantes, no caso da licenciatura, eles precisam passar pelo Enem, precisam ter uma nota mínima no Enem de 650 pontos para poderem pleitear esse apoio do pé de meia licenciatura, e é preciso entrar na vaga através do SISU, né? Ou pelo ProUni ou pelo FIES social, né? O dinheiro, no caso dos estudantes do ensino médio no ensino regular, ele corresponde a um apoio mensal de R$200. E no caso dos estudantes do EJA, de R$225, né? Não há necessidade, nesses casos, tanto do EJA quanto do ensino médio regular, de inscrição. E os estudantes conseguem abrir uma conta digital gratuita automaticamente na Caixa Econômica Federal, baixando o aplicativo Caixa Tem pelo celular. Se o estudante tiver menos de 18 anos, o pai ou a mãe é que precisa entrar no aplicativo do Caixa Tem e dar uma autorização digital para que o filho possa mexer no dinheiro, né? Então, no caso dos estudantes universitários, é preciso fazer a inscrição na plataforma Freire e ter os dados confirmados. O Banco do Brasil abre uma conta poupança automaticamente no nome do aluno e o acompanhamento pode ser feito pelo próprio aplicativo do Banco do Brasil. Então, quanto aos valores, no caso do estudante universitário, para vocês terem uma ideia, né? No caso do EJA, do ensino médio, no ensino médio e no EJA, o estudante pode perfazer um total ao final do curso de até R$ 9.200. O aluno ganha R$ 200 logo que se matricula e mais R$ 200 todo mês, se ele não faltar às aulas, mantendo aquela frequência de 80%. O dinheiro vai direto para essa conta na Caixa Econômica Federal. No caso desses estudantes do ensino regular, cada ano que o aluno passa sem reprovação, o governo coloca R$1.000 numa conta poupança para ele, para que ele possa utilizar esse valor quando for pegar o diploma de formação. Se ele fizer a prova do Enem no último ano, ganha mais R$200 de bônus na conta poupança, né? Existe a página do programa Pé de Meia no site da Caixa Econômica Federal, caixa.gov.br, que fala também do calendário de pagamento com o mês de nascimento do estudante. No caso da licenciatura, o apoio que vem do governo federal para quem fizer os cursos de licenciatura, fizer os 650 pontos no Enem e entrar pelo SISU, é de R$ 1.050 por mês, podendo chegar até R$ 48.300 no final do curso. O dinheiro dos futuros professores cai direto na conta do Banco do Brasil e todo mês o estudante recebe R$ 700 livres para a sua conta corrente, para utilizar com as despesas da faculdade, xerox, transporte e moradia, né? Além dos R$ 700, o governo coloca R$ 350 todo mês numa poupança chamada Incentivo Docência, que fica guardada até o final do curso. Sobre o período, não é necessário, no caso do ensino médio, fazer nada, não é necessária a inscrição. No caso da pessoa que quer saber se foi aprovada, ela precisa localizar ou ter o aplicativo ou procurar o portal Jornada Estudante do MEC. O endereço do MEC é gov.br/MEC, né? E também tem uma página oficial lá no site do Ministério da Educação, né? No caso da faculdade, a pessoa precisa se inscrever. O processo começa pela internet, através de uma página do governo federal gerida pela CAPES. Procura Plataforma Freire.
Os prazos abrem logo no início do ano letivo e deve ficar atento aos editais que são publicados na página da CAPES, gov.br/CAPES, CAPES, e no site da própria universidade, para que não perca a data de se cadastrar. Então, a gente queria falar desse programa hoje, quer dizer, uma oportunidade importante para os jovens e também para as pessoas que se preparam para esse importante ofício, que é esse desafio de ser professor, e a gente queria defender a continuidade desse tipo de política, que é a política do estímulo à educação e que possibilita aí que também o filho do pedreiro possa ser doutor. São muitos os episódios e que a gente tem observado de que essa galera tem feito um show literalmente nas escolas, e o estado do Ceará é prenhe em casos como esse, como com muito orgulho. Nós tivemos a notícia lá do César Caos, que aprovou um número recorde de pessoas para as universidades diversas do estado do Ceará. Então, todo programa semanal, às quintas-feiras, às 12h30, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de política pública disponível para a classe trabalhadora, para o povo do Ceará, também eventos culturais, aqui através do nosso podcast Coletivizando. Agora a gente vai para a terceira parte do programa, e a última, que é uma parte mais cultural, e hoje nós vamos apresentar uma canção, que é uma canção chamada O Povo Unido Jamais Será Vencido, de um grupo chileno chamado Quilapayún, e a gente vai falar um pouco sobre essa história. Eu queria saber se o Alisson pode colocar para a gente aí, pode colocar inicialmente o Alisson, a apresentação que eu deixei aí com Esdras, não sei se você tem, que aí eu vou fazendo aqui rapidinho a leitura, vou pedir para você me acompanhar, e a gente vai colocando a música na parte das letras, para a gente dar um contexto aí da canção. Pessoal, o Quilapayún é um grupo chileno. Vai dar certo, Alisson? O Quilapayún é um grupo chileno. Todos nós já devemos ter ouvido a expressão "o povo unido jamais será vencido". Essa expressão, ela se popularizou pelas mobilizações no próprio Chile, naquele período do início dos anos 70, quando o governo da Frente Popular, liderado por Salvador Allende, mobilizou o Chile com um grande movimento popular, e a partir desse grito, "o povo unido jamais será vencido", é que surge a canção que nós vamos apresentar para vocês hoje, que foi gravada pelo grupo Quilapayún. O Quilapayún gravou essa música num contexto já de exílio. O golpe militar no Chile aconteceu em 11 de setembro de 73, e no princípio de 73, na verdade em agosto, o Salvador Allende colocou o grupo Quilapayún para acompanhá-lo até a Argélia para a Conferência de Países Não Alinhados, para se apresentar nas atividades culturais daquele evento, né, no final de agosto. O Quilapayún também, com vistas a essa atividade, iniciou uma turnê que, além da Argélia, incluía alguns países da Europa, né? O compromisso mais importante seria a apresentação no Olympia de Paris, um famoso teatro em Paris, uma casa de espetáculo muito importante em Paris, em 15 de setembro, né? E eles pretendiam voltar no dia 24 daquele mês para o Chile, né? Só que 4 dias antes, no dia 11 de setembro, aconteceu o golpe militar no Chile, que depois assassinou o presidente Salvador Allende. Eu não sei se vocês conseguiram ver aí já a primeira foto. A primeira foto é exatamente do Allende, quando estava já com capacete, está com a metralhadora para a parte de baixo, e está com capacete no Palácio de la Moneda. Eu estive no Palácio de la Moneda, estive na porta por onde saiu o corpo do Allende. Pode passar, por favor. O Quilapayún já estava dentro da mobilização da Unidade Popular. Esse músico que aparece no segundo slide é o Vitor Hara,
que era músico, compositor, produtor cultural, dramaturgo, pesquisador da música popular chilena, professor universitário e também militante do Partido Comunista do Chile, né? Ele estava na Universidade Técnica do Estado no dia 12 de setembro, dia seguinte ao golpe, né? E foi levado com uma série de pessoas que lá estavam, estudantes e trabalhadores, para o Estádio Nacional do Chile, que foi tornado em centro de tortura, prisão e assassinato, com centenas de pessoas em pleno golpe militar. Ele era uma pessoa muito famosa, foi reconhecido, né, já pela sua aparência, né, e foi separado dos demais presos, né, foi brutalmente espancado, teve as suas mãos esmagadas por coronhas de fuzis, foi debochado pelos torturadores, que o obrigaram, que ficaram dizendo se ele ainda poderia cantar e tocar, e ele ainda tentando dar força para as pessoas. E entre os dias 15 e 16 de setembro, quando era exatamente o show no Olimpiá, ele foi executado nos porões do Estádio Nacional do Chile, com um tiro, né, na cabeça, e além disso ele recebeu 44 balas, foi metralhado, né? E com diversas fraturas no corpo decorrentes da tortura, né? Seu corpo foi jogado num terreno baldio, foi sepultado às pressas pela esposa, que o conseguiu recuperar e que conseguiu fazer, antes de partir para o exílio, o seu enterro. Por que é que eu estou falando isso? Porque o Vítor Jara, ele foi uma das pessoas que mais impulsionou o trabalho do Quilapayún, sendo seu produtor musical, que foi o produtor musical de 67 até 1970, quando muda a produção do Quilapayún, para que vocês tenham uma ideia do impacto brutal daquele episódio do golpe militar de 73, de 11 de setembro, no Chile, enquanto eles estavam ainda em Paris, né? Posteriormente, agora muito recentemente, em 2023, a Suprema Corte finalmente condenou em definitivo 7 ex-militares a penas de até 25 anos de prisão por homicídio e sequestro qualificado, e um dos generais culpados pelo assassinato e a morte de Vítor Jara cometeu suicídio quando ia receber a ordem de prisão. Somente em 2023 é que seria possível a condenação desses criminosos que atentaram contra a vida do Vítor Jara, entre tantas pessoas que foram mortas na ditadura do Chile, né? E aí a gente tem, pode passar, a gente tem eles jovens ainda, o Hugo Lagos, Carlos Quezado, o Hernan Gomes, o Guilherme Urilli Odó, o Rodolfo Parada e o Guilherme Garcia, que eram a formação de 7 músicos do Quilapayún, com esses seus característicos ponchos negros, né, do Quilapayún, e eles estavam em Paris. Foi no estúdio, em 1974, no estúdio Pathé Marconi, da EMI, de Bolonha, que eles gravam o clássico El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, né? O disco de 74 tem registros históricos no Teatro Olympia de Paris e tem a faixa título, que se tornou o hino global de resistência. O trabalho foi totalmente reformulado e foi lançado pelo grupo já com a decisão de se exilar na França devido ao golpe militar na época. É um álbum marcado pela dor, pela tristeza, mas também pelo grito de rebeldia, que tem as canções, pode adiantar, Companheiro Presidente, Elegia a Che Guevara, Canção de la Esperança, El Rojo Gota a Gota irá crescendo, ou seja, o vermelho gota a gota irá crescendo, Chacarilla, com a El Alma Llena de Bandeiras, que é com a alma cheia de bandeiras, Titicaca, sobre o lago de Titicaca, e La Represión. E a última canção é El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. A canção tem autoria coletiva, né, iniciada pelo compositor Sérgio Ortega e também pelos integrantes do grupo Quilapayún, já no exílio, com o Eduardo Carrasco sendo frequentemente apontado como a pessoa que é a principal redator do texto. A letra e a melodia
foram criadas conjuntamente e já vinha de junho de 73, antes do golpe do Estado do Chile. E agora a gente vai ouvir um pouco, e vocês vão poder acompanhar na tela também a letra, enquanto a gente vai falar um pouco depois da tradução. Aí eu peço, Alisson, que você coloque e a gente pare no ponto final aí de cada página para a gente ir falando um pouquinho e a gente siga até o final, pode ser? Vamos ouvir. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida. A primeira parte, ela diz o seguinte: o povo unido jamais será vencido. De pé cantar, pois vamos triunfar. Avançam já bandeiras de unidade, e tu virás marchando junto a mim, e assim verás teu canto e tua bandeira florescer, a luz de um rubro amanhecer, anuncia já a vida que virá. Vai, Alisson. La que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión. La pátria vencerá. De pé lutar, o povo vai triunfar. Será melhor a vida que virá, a conquistar nossa felicidade, e num clamor mil vozes de combate se erguerão, dirão canção de liberdade, e com decisão a pátria vencerá. Vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. E agora o povo que se ergue na luta com voz de gigante, gritando adiante. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir. A pátria está forjando a unidade. De norte a sul se mobilizará. Desde o salar ardente e mineral ao bosque austral, unidos na luta e no trabalho irão, a pátria cobrirão, seu passo já anuncia o porvir. Salar, pessoal, é exatamente onde se faz o sal, sabe? As salinas lá da Barra do Ceará. Então ele diz assim: desde a salina ardente mineral ao bosque austral, porque se refere ao sul, né? Aos bosques de onde se extrai a madeira, né? Ele fala dessa questão da luta desde aquele trabalhador que trabalha na mina de sal, né? Na salina,
até o trabalhador florestal, né? A união na luta e no trabalho, a pátria cobrirão, e os seus passos já anunciam por vir o centro na questão da classe trabalhadora. Adiante. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, y acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 O pé cantar, o povo vai triunfar. Milhões já impõem a verdade. De aço é o ardente batalhão. Suas mãos vão levando a justiça e a razão. Mulher, com fogo e com valor, já estás aqui junto ao trabalhador. E agora o povo que se ergue na luta, com voz de gigante, gritando, adiante. O povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. E aqui é preciso destacar que no contexto de tortura, assassinato, prisão de milhares de pessoas, eles falam que apenas a mobilização do povo ela terá a condição de impor a verdade diante daquela brutal repressão da ditadura chilena que se estabeleceu a partir do governo de Pinochet, sendo o experimento inicial do neoliberalismo. A aplicação das teses neoliberais foi feita a partir desse golpe militar que assassinou Vitor Jara e milhares de lutadores e assassinou o presidente Allende. E já em 74, o Quilapayún, mesmo no exílio, numa situação de tremenda tristeza, eles foram capazes de concluir esse belíssimo hino que acabou sendo uma canção que passou a história como um hino de resistência. Ela é cantada em diversos idiomas, tem versões também em português, em grego, em inglês, por todo o mundo. É uma canção que marca e que foi originada dessa banda, desse grupo musical chileno que foi produzido pelo grande compositor, músico e teatrólogo, professor, pesquisador, o Vitor Jara, que é assassinado em 15 de setembro de 1973. Então, a gente apresentou nesse episódio de estreia essa lição importante, que é a lição da nossa era, que o povo unido jamais será vencido. E domingo nós convidamos todos vocês, a partir das 3 da tarde. O local é na estátua Iracema Guardiã, correto, Alisson? Confirma aí, coloca de novo, por favor, na imagem. Nós queremos convidar a todos e a todas para participar da mobilização que haverá, chamada pelas centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Intersindical, a UGT, a Força Sindical. Todas as centrais estarão unidas, e aí o Inácio deixou esse convite para todos nós, porque nos dias 25, 26 e 27, nós teremos uma grande mobilização no Congresso Nacional, porque deve ser votado na comissão especial e deve ir para plenário a votação do fim da escala 6x1, com destaque dado pelo Inácio, que muito bem explicou aqui, a necessidade de você limitar na Constituição brasileira a jornada de trabalho para, no máximo, 40 horas semanais, evitando assim algumas armadilhas legislativas que podiam acontecer e que o povo está conseguindo bater. Então, essa foi a estreia do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado.
Na próxima quinta-feira, nós estaremos novamente aqui com o apoio do sindicato, do Núcleo Sindical de Base da CTB Bancários do Estado do Ceará. Eu envio um abraço especial para o Túlio, para a Marlúcia, para a Alice, que estão aí dando toda a força para a gente organizar aqui o podcast, mas também com o apoio da Metamorfose, com os queridos Esdra e Marina e também o Alisson, toda a equipe que está nos ajudando a fazer esse espaço aí de cultura, de política, de oportunidades e de lutas. Espero vocês na próxima quinta-feira aqui com a gente no podcast Coletivizando. Um abraço e até a próxima. Unidos venceremos. O povo unido jamais será vencido.